A gente vai conversar sobre direitos trabalhistas para quem está afastado ou trabalhando de casa devido à quarentena. E pensando principalmente nas mamães, nas esposas, como é que as empresas estão conciliando tudo isso? É possível ou não entrar em acordo? Quem já está aqui via Skype para esclarecer melhor é o advogado especialista em tributário e direito do trabalho, doutor Lucas Braga. Olá, doutor Lucas, boa tarde, como vai? Boa tarde. Muito prazer falar contigo, receber o convite dessa casa, muito prazer. Obrigada Imenso. pela sua disponibilidade em nos ajudar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente hoje sobre essa questão do home office, né? Do trabalho em casa, principalmente para as mães, para as mulheres. Como é que está isso hoje? Como é que as empresas estão lidando com essa questão? Bom, vamos lá, uma leve explanação. A questão do home office, ela trouxe uma série de mudanças, né? Eu acho que o ponto principal é essa questão da mudança, esse caráter de mudança. Hoje nós estamos enfrentando essa pandemia, ninguém estava prevendo, não tinha nenhuma previsão, não tinha nenhum tipo de preparo nesse sentido, né? Então, o que nós estamos vivenciando aqui no escritório de advocacia? Muitas empresas já estavam, de certo modo, familiarizadas com esse formato, né, desse trabalho à distância, e outras empresas nem tanto. Então, basicamente, algumas empresas estão se adaptando a essa nova realidade de uma maneira muito mais fácil, né, muito mais leve. E puxando o gancho aí para a questão das mulheres, nossa, eu acho que o momento é de solidariedade, eu acho que é a palavra principal. Quando nós recebemos o convite, eu fiquei pensando em tudo que eu tenho lido, né? Tanto de jurisprudência quanto de matérias nesse sentido. E a questão da mulher, ela toma uma repercussão muito maior, né? Muitas vezes com filhos pequenos, tendo que trabalhar em casa, com as obrigações da mesma maneira, com as responsabilidades junto à empresa e mantendo as obrigações de casa, né? Não tem escola, muitas vezes tem funcionários, uma babá, alguém que cuida das crianças, e esse serviço também não tem, porque em razão desses funcionários também não estarem disponíveis. Então, a situação da mulher merece total destaque, Cláudia. Perfeito. É verdade, tem sido uma jornada muito complicada para as mulheres, né? De forma geral, você tem aí para a gente um diagnóstico do que está acontecendo? Como é que as empresas estão, de fato, lidando com tudo isso? Especificamente da mulher? No caso da mulher, especificamente? No caso da mulher, especialmente. Nós temos algumas... muito pouco, a verdade é essa. Tem muito pouco projeto nesse sentido, tá? Não tem hoje uma legislação que dê, de fato, um amparo especificamente para a mulher. Quando a gente olha em cenário nacional, existiram alguns projetos, mas não foram muito adiante, vamos falar assim. Não teve nada significativo de respaldo, de solidariedade, né? Teve um projeto muito interessante, se eu não me engano, foi na Bahia, que equiparava um afastamento totalmente remunerado e não permitia a redução salarial. Eu acho que foi um projeto assim, que é um dos que eu apoiaria, entendeu? Eu, como advogado da área, é um que eu daria total apoio, tá? Porque, como é sabido, é de conhecimento público, tem uma permissão para uma redução salarial, entendeu? Uhum. E no caso das mulheres, tem esse projeto que eu achei muito bacana, tá? É um projeto estadual que prevê essa proibição da redução salarial. Então é um que eu acho que merece destaque, entendeu? Perfeito. Achei bem bacana. Pode continuar, desculpa. Porém, não tem nada ainda efetivo, tá? Em nível federal, não tem nenhuma diretriz nesse sentido, infelizmente. Ok, Perdão. mas esse afastamento não remunerado, às vezes, também é um problema muito grave, né? Porque muitas mulheres, hoje em dia, são a força financeira da família. Sim. Na verdade, foi falar, 100% remunerado, não permitindo a redução. Que teve alguns casos que permitiu redução salarial, entendeu? Ah, tá. Você não falou afastamento não remunerado. Eu ouvi aqui afastamento não remunerado. Não, ao contrário. Afastamento 100% remunerado, foi isso? Isso, 100%, com recebimento, uma garantia especificamente para as mulheres do recebimento integral, justamente por causa desse acúmulo de funções, todo esse contexto familiar.
Bom, de toda E por forma, que isso ainda é um projeto, né? Infelizmente, a gente não vive essa realidade hoje. O que as mulheres que estão enfrentando muita dificuldade hoje por direito, garantido por lei, elas podem fazer? O que elas podem buscar? Basicamente, é necessário uma diretriz vindo de cima. A verdade é essa, vindo de um governo, seja federal, seja municipal, seja estadual, que dê de fato amparo para essa questão, tá? Individualmente, por isso que eu fiquei triste de verificar tão poucos projetos nesse sentido, entendeu? Porque infelizmente não é uma questão que individualmente as pessoas conseguem pleitear. Eu não consigo, vamos imaginar, se eu fosse uma colaboradora, eu promover uma reclamação trabalhista, pleiteando uma integralidade, uma vez que foi feito um acordo coletivo, muitas vezes, tá? Entre sindicatos, pela própria categoria, prevendo essa redução salarial para todos os colaboradores. Infelizmente, individualmente, não é possível conseguirmos algo especificamente para as mulheres. Por isso que eu fiquei tão chateado aí ao acompanhar tudo isso. A gente tem se deparado com essa situação e, de fato, Cláudia, é difícil, né? Sim, é difícil. Eu gosto sempre de pensar pelos dois lados, sabe, doutor? E eu fico sempre também me colocando do lado da empresa. E a gente sabe que as empresas, elas são a força da nossa economia. A gente quer um país rodando, girando, né? A gente sabe que a partir do momento que essas empresas começam a quebrar, quer dizer, a gente aumenta o número de desempregos, piora o sistema de saúde, piora a segurança, vai piorando tudo. Então, quer dizer, as empresas também tiveram perdas. Eu acho que também é importante os funcionários entenderem isso, quer dizer, e aceitarem esse acordo, essa negociação, porque eu acho que é hora de cada um estender um pouquinho a mão, né? Você falou bastante de solidariedade, eu acho que isso também é ser solidário. Nossa, meus parabéns, Cláudia. Eu te acompanho já há uma longa data, muito tempo que eu acompanho seu programa, tenho uma admiração pessoal pelo seu trabalho, pelas suas abordagens, e eu acho que essa retrata exatamente uma necessidade. Eu, como empresário, como profissional também, tenho funcionários, e é bacana você verificar esse lado que nem sempre, se a gente só conta um lado da história, parece que é uma questão totalmente, até de certo modo, de má fé das empresas, que falta de sensibilidade. Por outro lado, as empresas também não estão conseguindo arrecadar. Né? Os dois maiores vilões, podemos falar assim, da empresa, geralmente é a folha salarial e a parte da tributação. Né? Tributação e a folha. E justamente essa iniciativa de redução salarial, mas a preservação dos empregos, é uma baita ferramenta para evitar essa demissão em massa. E eu acho de grande valia, eu acho muito interessante, porque e até a nossa postura como advogado, muitas vezes os reclamantes procuram o nosso escritório e a gente adota uma postura muitas vezes de pacificador. Poxa, compreenda, em São Paulo, que é uma cidade que geralmente tem uma facilidade para uma recolocação, nesse momento não vai existir. Então, a gente sempre aborda essa questão da solidariedade, da razoabilidade, que é um princípio jurídico, desse bom senso. Eu acho isso muito bacana. Parabéns pela abordagem. Eu que agradeço, doutor. Muito obrigada pela contribuição. Vou deixar aqui os seus contatos e até a próxima, viu? Obrigada por participar do programa. Freire... Um abraço, até logo. Tchau, tchau. freirebraga.advogados. É lá o contato no Instagram, freirebraga.advogados.